A conversação estava caindo em silêncio quando Ansai apareceu para relatar, Ansai prestando respeito, diretor. Ele sabia que ela havia vindo para atualizá-lo sobre a situação, então perguntou, há algum progresso desse lado? Ansai respondeu rapidamente, sim, diretor, conversamos com o ancião segundo de Toshomon. Inicialmente, agendamos as negociações para daqui a 3 dias em Azuiki. Heiryu Shou ainda está negociando alguns detalhes com eles, só esperando para ver se o diretor tem outras áreas que precisam ser tratadas. Ele insinuou sua confiança neles, dizendo, desde que vocês estejam trabalhando, posso descansar tranquilo. Podem avaliar a situação sozinhos, não precisam me consultar. Ele então aproveitou a oportunidade para se dirigir a Sekijoku ao seu lado. Sekijoku, você também ouviu isso, e já está ficando tarde agora. Por favor, depois que voltar, avise seu irmão que tomaremos uma ação em 3 dias. Espero que até lá não haja vagas abertas. Sekijoku garantiu, Tamagakuri, diretor, fique tranquilo, vou passar a mensagem, não deixarei nosso assunto importante ser adiado. Vendo ela sair, Ansai também se despediu, diretor, então me retiro. Ele de repente a chamou para pará-la, Ansai, espere um momento. Ela ficou um pouco surpresa, mas rapidamente respondeu, o diretor tem alguma instrução? De forma inesperada, ele demonstrou preocupação e perguntou, talvez você esteja prestes a fazer um avanço para o reino da formação Dan, certo? Ela até se ajoelhou sinceramente e respondeu, com o núcleo dourado que o mestre concedeu a mim da última vez, eu senti o limiar para o avanço. Espero que, em breve, eu consiga fazer o avanço para o reino da formação Dan. Nesse momento, Ansai também poderá contribuir ainda mais para o mestre. Ele também ficou surpreso com suas ações, então apressou-se para ajudá-la a se levantar. Eu digo, você realmente é algo, por que de repente se ajoelhou assim sem mais nem menos? Não temos muitas regras assim aqui. Eu te pedi para ficar principalmente para te informar que, se você não avançar este mês, no próximo mês eu vou te ajudar a alcançar o reino da formação Dan. Parecia que ele pretendia ajudar sua Ansai obtendo tesouros de Toshomon. Afinal, Toshomon era uma seita de classe média de Eneishu, e eles certamente tinham elixires para o avanço para o reino da formação Dan. O que ele precisava agora eram subordinados capazes, então ele havia conquistado com sucesso seu coração. Ansai é talentosa de que maneira, que o mestre presta tanta atenção em mim. A bondade do mestre, Ansai com certeza não pode esquecer. Enquanto expressava sua gratidão externamente, parecia que seu coração estava emocionado 10 vezes mais. Eu nunca imaginei que o mestre fosse uma pessoa tão acessível. Ansai jurou aos céus que sempre permaneceria leal a Kyu Kenzan e ao diretor, que estava absolutamente insatisfeito. Quanto a você, permanece a mesma garantia de antes, mas não se sabe quanto disso é devido ao discípulo. Afinal, ele recebeu os despojos das recompensas, e sorriu dizendo, haha, vá em frente, faça bem. Quando você fizer bem, eu certamente ajudarei você a alcançar patentes mais altas no futuro. Nunca esconderei nada de estudantes leais. No coração de Ansai, ele ainda estava profundamente comovido, o diretor me trata tão bem, ele até prometeu me ajudar a alcançar patentes mais altas. Mas parecia que a mente da jovem estava se afastando um pouco demais, será que o diretor tem sentimentos por mim? Esta jovem se autointerpretou e então se sentiu envergonhada. Minha posição e a do diretor são como as de mestre e servo. Como eu poderia ser digna do diretor? Este compromisso final parece um pouco sério demais, mas mesmo que o diretor não me dê nada, minha posição ainda exige que eu sirva ao diretor. Voltando à cena caótica entre os irmãos de Toukai mais cedo, era de fato algo digno de conto de fadas, onde, mesmo após serem esfaqueados, ainda tinham forças para amaldiçoar como de costume. Ryuji e Oui estavam ambos expressando suas frustrações. Tintsu, sua ambição de lobo, eu sabia que algo estava errado com você, irmão, apresse-se e vá para que eu possa impedi-lo. A tua ingratidão e traição, finalmente revelaste as tuas falhas, não foi? Irmão, tem cuidado. Tintsu ainda voava com entusiasmo para a frente, ficando à frente de Toukai e declarando claramente. Irmão, Toshomon descobriu que tu e Tamagakuri estão a colaborar e querem fazer-te mal.
O meu irmão mais novo veio aqui só para te avisar. Irmão, apressa-te e sai enquanto eu os detemo. Os dois aqui não eram para ser subestimados também, retrucaram em uníssono. Irmão, não confies nele. Tintsu não se importa com o favor de antigamente, ele quer fazer mal ao irmão. Neste momento, também ficaram em silêncio, percebendo que as suas intenções eram as mesmas. Os dois deste lado também caíram em pensamento profundo. Talvez o coração mais caloroso neste momento fosse o de Toukai. Eles estão nesta situação e ainda querem encontrar uma maneira de me informar. Não foi em vão que lhes passei técnicas marciais na altura, tratando-os dessa forma. Sentiu-se ao mesmo tempo impotente e feliz, dizendo: Tu ainda és tão ingênuo como antigamente, bastante encantador. Tintsu então perguntou de forma fraca: Tu também vieste avisar o irmão? Ou, eu estava um pouco excitado e falei em voz alta. Sempre fui leal ao irmão, mas na altura era demasiado fraco para fazer algo além de me render frustrado. Desta vez, eles querem fazer mal ao irmão, como posso simplesmente ficar à margem e ver? Ryuji queria confirmar mais uma vez, então perguntou: Então, todos vocês também querem fugir de Toshomon e seguir o irmão? Toukai estava muito satisfeito e concluiu com uma frase: Estou muito contente em ver que todos vocês têm essa intenção. Tintsu apressadamente relatou: Irmão, Toshomon agora está te mirando. Kousakuyo está se preparando para agir contra você. Quando viemos te procurar, já tínhamos decidido que não voltaríamos mais para Toshomon. Então, iremos para o pântano do trovão juntos. Ryuji também concordou e acrescentou: Isso mesmo, irmão, temos o mesmo pensamento. Indo para o pântano do trovão, com nossa força, com certeza conseguiremos. Nesse momento, voltaremos para encontrar Koitsuyo e nos vingar. Mais tarde, quando Sekijoku voltou, ela informou calmamente aos outros três irmãos: Fizemos uma parceria oficial com Kyu Kenzan. Esta é a melhor oportunidade para o irmão se vingar. Então, não precisamos mais fugir. Toukai então perguntou: A irmã de Tamagakuri já organizou tudo claramente? Sekijoku relatou conforme Tamagakuri, eles entraram em contato com Toshomon. Tamagakuri me disse para informá-los de que, daqui a 3 dias, iniciaremos oficialmente as ações. Toukai aproveitou a oportunidade para esclarecer aos outros 3, então agora todos sabem, certo? Desta vez, Kousakuyo e Shoukyu, aconteça o que acontecer, morrerão pelas minhas mãos. Ou, eu ainda disse cautelosamente: Irmão, não é que nós não confiemos em você, mas não confiamos em Kyu Kenzan. Será que Kyu Kenzan é realmente confiável? Toukai então demonstrou uma atitude séria, como se fosse uma declaração resoluta: O mestre de Kyu Kenzan é Tamagakuri. Este garoto é extremamente misterioso, embora ele esteja apenas no pico do reino da essência verdadeira, sua força não é inferior à dos monges no estágio tardio do núcleo dourado. Ele também os instruiu, portanto, espero que vocês possam continuar a ficar em Toshomon, criando oportunidades para nós. Eu voltarei para Toshomon em 3 dias. Ao ouvir isso, os 3 imediatamente obedeceram: Certo, então nós 3 vamos seguir o desejo do irmão, matando Koitsuyo e Shoukyu para vingar-nos. Finalmente, o dia chegou para eles executarem o plano que haviam traçado. Nesse momento, Tamagakuri anunciou seriamente: Esta viagem está cheia de perigos. Espero que todos os cultivadores possam ser cautelosos, e espero que, aconteça o que acontecer, vocês devem pensar em maneiras de proteger suas próprias vidas. Peço desculpas por incomodar todos. Heiryu Shou e Ansai gritaram claramente, demonstrando sua lealdade: Estamos dispostos a lutar até a morte ao lado de Kyu Kenzan. Toukai, ao lado deles, não pôde deixar de avaliá-lo silenciosamente. Tamagakuri, embora ainda muito jovem, possui uma aura extremamente rara. Se não morrer jovem, certamente não será fraco em Eneishu no futuro. Ele então pediu educadamente: Irmão, vim te incomodar em Toshomon. Toukai respondeu de forma descontraída: Não se preocupe, Toshomon é minha criação e possui muitos segredos. Mesmo Koitsuyo não sabe sobre eles. Neste ponto,
parecia ser hora de se separar e agir. Ryu Shou levou este assunto muito a sério, considerando um grande problema. Se conseguirmos resgatar Kyu Han e chegar ao Thunder March depende do que acontecer hoje. O espírito de Ansai também era forte e ela estava determinada, isso mesmo, por isso, independentemente do que aconteça, devemos dar o nosso melhor. Ela até se dirigiu educadamente a Sekijoku, desculpe incomodá-la, senhora Sekijoku. Ansai dava grande importância a esse grande assunto, mas suas emoções estavam um pouco influenciadas. Embora fosse uma mulher sedutora, pelo bem do mestre, tive que suportar e cooperar com ela por enquanto. Mas, de qualquer forma, não vou deixar ela se aproximar do mestre. Sekijoku, sem saber dos pensamentos de Ansai, respondeu casualmente, não precisa ser tão formal, vamos partir para Azuiki. Deste lado, não demorou muito até que ele e Toukai chegassem, mestre Tamagakuri, é aqui. Ele também avaliou com atenção, a aparência parecia bastante comum, talvez houvesse vestígios de um círculo mágico oculto. De fato, era assim. Toukai rapidamente abriu a entrada e disse, o círculo mágico foi ativado, diretor Tamagakuri, vamos entrar. Ao entrar, ao ver a mesa e as cadeiras de pedra, ele de repente sentiu uma ponta de nostalgia, tantos anos se passaram, e nada mudou por aqui. Curioso, ele perguntou, irmão, este já foi o seu lugar de cultivo? Ele respondeu com um toque de arrependimento, sim, este foi o nosso lugar de cultivo, mas isso já faz parte do passado, já se passaram mais de 100 anos. Com isso, ele obteve uma perspectiva diferente sobre ele, embora ele não tenha dado detalhes, ainda é possível ver que Toukai é uma pessoa que valoriza profundamente os relacionamentos. Essa pessoa só pode ser um amigo, não um inimigo. Em seguida, Toukai abriu outra entrada do círculo mágico e disse, daqui para cima é a área central de Toshomon. No entanto, há várias armadilhas no túnel, você deve me seguir de perto. Neste momento, sua mente estava um pouco conflitante, nunca imaginei que poderia infiltrar a base do inimigo sem enfrentar nenhum perigo. Não há nada mais aterrorizante do que um inimigo que já foi um companheiro. Ele aproveitou a oportunidade para pedir mais informações, irmão, você sabe onde Kyu Han está preso? Se conseguirmos descobrir, seria o melhor, poderíamos economizar muito tempo. Se realmente não soubermos, então não há nada que possamos fazer. Toukai respondeu calmamente, se não estou enganado, a garota provavelmente está trancada na prisão. Atualmente, acima de Toshomon Koitsuyo, as discussões ainda estavam em andamento com os dois anciãos, hoje é o dia da negociação com Tamagakuri. Neste momento, o terceiro ancião, o quarto ancião e o quinto ancião ainda não retornaram. O que vocês, anciãos, acham que devemos fazer para responder? Kouki aproveitou a oportunidade para sugerir, querido mestre, da última vez que interagi com eles, acredito que posso continuar a ir para esta negociação. Ele está muito ansioso para sair daqui. Desta vez, a negociação será em Azuiki, o irmão definitivamente irá. Naquele momento, eu seguirei diretamente o irmão. Quanto a este maldito lugar, não quero ficar aqui nem mais um minuto. No entanto, neste momento, Shokyu se opôs, dizendo, eu, o segundo ancião, não concordo com esta afirmação. Kouki sentiu-se um pouco tenso, tentando entender o que o ancião queria dizer, e não pôde deixar de ficar ansioso, achei que tivesse escondido isso muito bem, será que ele descobriu minhas intenções? Shokyu, pelo contrário, queria se propor, atualmente, as pessoas na seita são insuficientes. Na minha opinião, é mais apropriado que eu vá, enquanto o mestre e o segundo ancião presidam a seita, o que é o mais adequado. Kouki se sentiu um pouco relutante e xingou silenciosamente esse bastardo, não esperando que, depois de tantos anos, ele ainda tivesse receio dele. Na superfície, ele diretamente zombou e retrucou, perguntando, você é adequado, então o mestre não é? Ele é o mestre júnior da seita, e também é o filho biológico do mestre. Shokyu aparentemente pediu opiniões, mas internamente parecia ameaçar os outros, o segundo ancião tem algo a dizer sobre meus cálculos? Kouki não teve medo e respondeu de forma sutil, você é o ancião, abaixo de uma pessoa e acima de 10.000 pessoas de Toshomon, como eu ousaria pensar de outra forma?
Koitsuyo, percebendo a atmosfera desconfortável, bateu na mesa e interrompeu: basta, o inimigo está bem na nossa frente, como podemos perturbar nossos assuntos internos? Nesse momento, um grupo de pessoas chegou, na verdade, os três haviam retornado mais cedo, como planejado. Continuando a desempenhar seus papéis, prestaram suas homenagens ao mestre, e Kousaku apressadamente perguntou: agora que retornaram, conseguiram reunir informações sobre o paradeiro do traidor Toukai? Ryuji, em nome do grupo, proativamente informou ao mestre: conseguimos reunir informações sobre Toukai. Hoje, Tamagakure e outros irão negociar em Azuki, enquanto Toukai dará apoio silencioso, com a intenção de levar os monges de Toshoumon para a armadilha deles. Depois de ouvir isso, ele fez um julgamento sem se envergonhar: verdadeiramente intenções malignas. Ainda mais ridículo, ele expressou confiança no inimigo à sua frente, mas, felizmente, meu Toshoumon tem anciãos leais. Caso contrário, teríamos realmente sido enganados por eles. Shokyu então propôs uma contramedida: mestre, que tal usarmos a própria estratégia deles contra eles e capturá-los todos de uma vez? Ao ouvir isso, eu concordei: o ancião estava absolutamente certo, e eu tinha a mesma ideia. Então ele dividiu as tarefas: eu, junto com o terceiro ancião, quarto ancião e quinto ancião, lideraremos as elites de nossa seita até Azuki. Enquanto isso, o ancião e o segundo ancião irão presidir a seita. Tudo correu bem, e os anciãos responderam em uníssono: seguiremos as ordens do mestre. Ele imediatamente declarou com vigor: então, ótimo, vamos partir imediatamente. Esse velho Koitsuyo certamente merece o título de personagem mais facilmente manipulado do ano. Se soubesse que havia inimigos atrás dele, como ele reagiria? Ao mesmo tempo, Tamagakure e Toukai também testemunharam essa cena. Você não sabe que há facções de Toukai lá, então você se preocupa: é só ir até Azuki para negociações, não há necessidade de tantas pessoas. Eu estou preocupado que possam ocorrer incidentes inesperados do lado de Azuki. Toukai explicou calmamente: não há necessidade de se preocupar. Eu tenho um espião interno em Toshoumon. Ao ouvir isso, você elogiou e bajulou: não esperava que ele tivesse tal truque, ele escondeu muito bem. Mas por dentro, você já começava a ficar em alerta. Toukai não sabia que outras rotas de fuga havia, cooperar com ele daqui em diante exigiria mais cautela. Depois de confirmar que tudo estava indo conforme o planejado, Toukai falou: agora os elites de Toshoumon já partiram. Lá está a prisão, siga-me. Naquele momento, na prisão, os últimos raios de sol estavam brilhando pela janela. Kyu-han ainda estava lá em pé, seus olhos cheios de esperança e antecipação. Enquanto isso, o amigo na mesma cela permanecia muito indiferente, dizendo: você ainda acha que seu mestre vai voltar para te salvar? Eu vejo que ele deve estar se divertindo com alguma garota agora. Kyu-han imediatamente defendeu seu mestre sem hesitar: você não pode falar assim sobre meu mestre. Meu mestre não é esse tipo de pessoa. Talvez ele apenas quisesse que esse pequeno amigo enfrentasse a realidade, mas a realidade aos seus olhos era bem negativa. Se você ainda não acredita, tudo isso é resultado dos erros do meu pai de anos atrás. Seu passado era uma grande cicatriz gravada em sua mente. Ele pensou consigo mesmo que não era algo para culpar: não era o meu pai assim naquela época? Sempre que ele tinha tempo livre sem nada para fazer, ele ia beber e correr atrás de mulheres. Vejo que seu mestre também é esse tipo de pessoa. Se meu pai tivesse se dedicado a praticar as habilidades da família naquela época, ele não teria enfrentado desastres tão inesperados. Para Kyu-han, seu mestre era a luz de sua vida, então ela não permitiria, de forma alguma, que alguém falasse mal de seu mestre. Quando meu mestre chegar, eu definitivamente vou dizer que foi você quem falou mal dele. E, quando isso acontecer, tenho certeza de que meu mestre não vai te deixar escapar. Claro, ele não tinha medo do mestre dela, ele só temia as lágrimas da garota, então deu um passo para trás e disse: por que você está chorando de novo? Não vou falar nada, está bem? O jovem ainda não desistia e sugeriu: que tal fazemos uma aposta? O que acha?
Aposte se seu mestre virá te salvar ou não. A garota, claro, mantinha sua confiança de que seu mestre viria, então respondeu com confiança: como você quer apostar? Ele então riu, sentindo-se satisfeito consigo mesmo, e disse: se seu mestre não vier te salvar, você terá que me chamar de irmão mais velho a partir de agora. Se seu mestre vier te salvar, então você também terá que me salvar. A partir de agora, todo dia eu vou te servir chá e água, e te chamar de bisavó. Na sua mente, ele já havia calculado tudo naturalmente: ganho ou perca, ainda saio ganhando. O que há de errado em chamá-la de avó? Porque, sendo capaz de respirar o ar da liberdade, tudo vale a pena. A garota simplesmente bufou e respondeu com confiança: espere até você me chamar de avó. Enquanto isso, os guardas perto da prisão também haviam recebido a notícia. O diretor e vários anciãos levaram a Elite para Azuik. Devemos ficar de olho nela para evitar qualquer problema. Mas o cara de cabelo longo ao lado deles estava um tanto despreocupado, dizendo: dentro da seita, há anciãos e anciãos secundários vigiando. O que poderia acontecer? Mesmo que Tamaga Kuri tivesse a ousadia dos céus, ela não ousaria vir até o meu Toshomon. Assim que terminaram de falar, o desastre ocorreu. Toukai imediatamente os interrompeu. Agora você sabe o resultado da aposta, certo? Kyu-han ficou extremamente feliz e chamou por seu mestre: mestre, você chegou. Discípula sabia que o senhor não me abandonaria. Ele a confortou suavemente: você teve que suportar dificuldades durante esse tempo. Kyu-han então se virou para anunciar o resultado da aposta: viu, eu disse que o mestre viria me salvar, mas você não acreditou. Agora você perdeu. Quanto a ele, embora tivesse calculado uma rota de fuga, não podia imaginar perder tão rapidamente. Agora, só podia protestar fraco: senhor, não pode jogar assim. Ele, um pouco curioso, perguntou à garota: sobre o que vocês estavam conversando agora? Kyu-han respondeu alegremente: nós estávamos apenas fazendo uma aposta, e claro. A garota, não se esquecendo de reclamar seu prêmio, disse ao mestre: mestre, você pode levá-lo junto? A partir de agora, ele terá que servir chá e água para o discípulo e me chamar de bisavó. O jovem, ainda em choque mas ansioso para aproveitar a chance pela liberdade, se apresentou: Sênior, meu nome é Bonkin. Você poderia me levar junto? Embora eu não tenha muita habilidade, sou conhecedor de formações mágicas e posso ser útil. Para ele, ter uma pessoa a mais era sempre algo bom. No entanto, ele o avaliou silenciosamente: interessante. Esse garoto parece bastante desprezível, mas surpreendentemente, não parece tão repulsivo. Não tinha certeza de que tipo de avaliação era essa, mas aceitou alegremente: tudo bem, você pode vir conosco. O jovem respondeu rapidamente: obrigado, sênior. No entanto, seria melhor se o sênior também conseguisse fazer com que Shokyu desbloqueasse as correntes em mim. As correntes nos meus braços e pés têm formações mágicas de proibição. Falando em formações mágicas, você poderia até usar o prêmio que trocou com o sistema. Ao utilizar aqui no GAN, você pode ver todas as matrizes mágicas da matriz mágica. Em um nível de cultivo inferior ao Shuan, onde o Ki espiritual converge, isso é indubitavelmente uma matriz mágica. Assim, surgiu outra oportunidade de exibir-se na frente do recém-chegado, mas por que se incomodar com tal complicação para a proibição? Como esperado, o jovem olhou com os olhos arregalados para a corrente que caiu. Sua mente começou a entrar em pânico: a matriz mágica nesta corrente, mesmo no estágio final do reino do núcleo dourado, não pode ser quebrada à força. No entanto, o mestre de Kyu-han, apenas no pico do reino da essência verdadeira, conseguiu usar a energia da espada para quebrar a proibição à força. Ele é realmente um monge do reino de cultivo? E apenas um segundo depois, qualquer vestígio de vergonha que ele tinha desapareceu, substituído por um olhar cheio de admiração lisonjeira. Ele disse: Sênior, é verdadeiramente impressionante, meu respeito por você é como o fluxo incessante de um rio. Claro, ele queria morrer, mas fingiu indiferente e disse: pare de perder tempo, vamos apressar-nos.
Seu objetivo certamente não era apenas salvar as pessoas, mas também visava os tesouros da seita. Ele se virou para Toukai e perguntou: Irmão, você sabe onde está localizado o tesouro de Toshoumon? O jovem rapidamente se ofereceu: Sênior, eu sei onde está. Não demorou muito para que sua mente parecesse ter alcançado algo, transbordando para a tela. Confiante de que este idoso é muito temido, eu preciso me comportar bem e deixar uma boa impressão diante dele. Dizem que aqueles que conseguem se adaptar à nova situação são os melhores, por isso eu realmente sou o melhor entre os melhores. Toukai, com mais experiência, cautelosamente alertou: estamos nos aprofundando na área central de Toshoumon. O perigo está em todo lugar. À medida que nos aproximamos do tesouro deles, temo que encontraremos mais problemas. Mas se o nosso protagonista desistisse facilmente, não haveria história para contar, então, naturalmente, ele convincentemente persuadiu Toukai: não vai ser fácil, não podemos simplesmente vir até aqui e voltar de mãos vazias. Atualmente, os melhores de Toshoumon já saíram. Você está dizendo que não quer ganhar nada antes de ir embora? Toukai virou-se e perguntou: e eles? Claro, ele não tinha tempo para pensar em uma solução para si mesmo, então respondeu: eu não tenho uma rixa tão profunda com Toshoumon como você, resolva você mesmo. Ao ouvir isso, Toukai olhou silenciosamente para os dois, pensando em algo. Nesse momento, no grande salão de Toshoumon, Shokyu sentia-se inquieto. Ele disse a Kouki: o reitor levou os anciãos para o Azuki, mas eu sinto uma sensação de inquietação no coração. Kouki imediatamente desviou a atenção, dizendo: ancião, o senhor está pensando muito longe e amplamente, a algum lugar que não seja adequado. Eu vejo que o ancião tem pensado demais. No coração de Kouki, ele ainda estava muito vigilante, os pensamentos astutos deste velho são de fato cautelosos, mas felizmente, ele não descobriu que minha verdadeira intenção é seguir o próximo irmão. Só preciso me adaptar à situação. No entanto, deve-se reconhecer que os pensamentos de Shokyu são muito agudos. Ele ainda estava refletindo: tenho a sensação de que talvez tenha ignorado algo que não pensei. Talvez eu esteja pensando demais. Deste lado, Bonkin estava apressado, liderando o caminho para o tesouro. Ele disse: Sênior, o tesouro de Toshoumon está logo à frente. Os guardas ali também ficaram surpresos ao ver alguém correndo. Eles gritaram alto, ousando invadir meu Toshoumon. Há monges no estágio do núcleo dourado, rapidamente vão avisar o ancião. Talvez devido à comoção, Shokyu tenha notado o problema. Ele agiu rapidamente, percebendo que não era bom: precisamos ir até lá rapidamente. Enquanto isso, os dois subordinados ainda não ousavam agir. Esses dois não eram um grande problema, então ele disse a Toukai: irmão, deixe isso com aquela pessoa. Ele parecia bastante interessado, respondendo: então eu irei recolher um pouco de lucro aqui. Então ele se virou para Bonkin, incentivando-o a não ficar parado, mas a continuar liderando o caminho até o tesouro. No entanto, parecia que Shokyu era mais rápido, pois já havia feito sua presença conhecida com um aviso imponente: você achou que Toshoumon não tinha ninguém? Qualquer cachorro ou gato perdido poderia se interessar pelo meu Toshoumon. Você realmente está buscando sua própria destruição. Com um rosto tão astuto, suas palavras, no entanto, transmitiam uma sensação de familiaridade. Ele cumprimentou Toukai: quanto tempo, não é? Quanto a Kouki, ele se sentiu ainda mais confiante ao ver Toukai ali, realmente digno de ser chamado de irmão. Aquela pessoa parece estar no Azuki, mas se infiltrou secretamente em Toshoumon. Vou esperar o momento certo. Primeiro, preciso descobrir como eliminar esse problemático Shokyu. Deixando de lado o reencontro dos adversários, vamos voltar para Genkinsou. O ancião ou estava jogando xadrez enquanto instruía sua discípula. Jogar xadrez é como praticar Kenjutsu, você precisa se concentrar e não perder o foco. Como entenderá a profundidade do Kendo no futuro? Só Tenho sabia que o mestre estava lhe fazendo um lembrete, mas respondeu impotente: o mestre está absolutamente certo, é só que a discípula ainda está preocupada com a questão de Tamagakure. O ancião ou permaneceu indiferente.
Ele afirmou, é apenas um Tamagakuri de Kyuken-san, não há nada com o que se preocupar. Deixe Toshomon cuidar disso. No entanto, Sotenyo respondeu imediatamente de forma séria, esta manhã, o discípulo recebeu a notícia de que Toshomon pode estar planejando uma traição. De fato, com a idade, a experiência também vem. Essa notícia apenas deixou o chefe mais interessado, que disse, interessante. Ele decidiu, deixe Rin e Ibu ir confrontar Toshomon e capturar Tamagakuri. Diga a ele para fazer isso rapidamente. Sotenyo, ao ouvir isso, calculou em silêncio, a velocidade do irmão mais velho Rin está no nível Zhong Yuanying. Se ele usar toda a sua força, ele pode chegar ao local e encontrar Toshomon em um dia. Pensando assim, ela respondeu confiante, sim, mestre. No entanto, devido à questão de Tamagakuri, o chefe perguntou ao discípulo, Sotenyo, você sabe por que o mestre não perdoou Tamagakuri? Ela respondeu calmamente, Tembuki-shi e Genkinsou estão se confrontando. Embora Shinjinkyu pareça estar fora disso, eles também estão observando secretamente. Portanto, é necessário ser cauteloso. O mestre quer obter os verdadeiros segredos das artes marciais de Tamagakuri para fortalecer o Genkinsou e suprimir o oponente. Ouvindo isso, ele deu uma grande risada e disse, sua explicação está correta, mas não é completamente precisa. Ela expressou o desejo de entender melhor, dizendo, por favor, mestre, explique mais. Ele começou a falar de forma séria, Genkinsou, Tembuki-shi e Shinjinkyu, embora considerados as principais seitas de Eneishu. Mas você sabia que em Eneishu existem duas seitas secretas principais chamadas Tensomon e Bukemon? Ela estava curiosa para saber mais, então respondeu que o discípulo ainda não entendia. Ele continuou a explicar calmamente, essas duas seitas secretas principais possuem grandes mestres no reino da transformação divina. O mestre deseja contar com a sucessão das técnicas marciais de Kyuken-zan para alcançar o reino da transformação divina, fazendo com que Genkinsou se torne a terceira seita secreta de Eneishu. Esse é o seu grande objetivo. Nesse momento, Tembuki-shi e Shinjinkyu, aos olhos de Genkinsou, seriam apenas efêmeros. Destruí-los seria tão fácil quanto virar a palma da mão. Sabendo do objetivo de Genkinsou, mudamos de cena. Em seguida, para o campo de treinamento de Tembuki-shi, onde Shoseiga estava treinando quando um monge veio trazer uma notícia. Irmão, descobri onde está Tamagakuri. Ao ouvir o nome, ele imediatamente arregalou os olhos e perguntou onde. O monge respondeu rapidamente que era em Toshomon. Ao ouvir o local, sua raiva começou a crescer enquanto ele se lembrava da rixa com o garoto, Tamagakuri, você ousa brincar comigo novamente. Desta vez, você não vai escapar das minhas garras. Voltando à confrontação, ela permanecia em um estado sério. Tamagakuri notou a garota tensa, Kyu-han, e a provocou, perguntando, está com medo agora? A garota não hesitou e imediatamente afirmou, com o mestre ao meu lado, o discípulo não tem medo. Nesse momento, Shokyu também prestou atenção nele. Nunca tendo encontrado Tamagakuri antes, perguntou, quem é você? A boca de Bonken se moveu mais rápido do que o cérebro, arrogante, dizendo-lhe que ele era velho, limpe seus ouvidos e ouça com atenção. Eu carrego o sol e a lua, cortando as estrelas, não há ninguém no mundo como ele. Antes do núcleo dourado, ele é invencível, acima do núcleo dourado, um contra o Sênior é. Infelizmente, este jovem ainda não sabia seu nome, Sênior, não conheço sua identidade. Ele só conseguiu ficar sem palavras diante desse garoto, mas não conseguiu se irar, este garoto não é ruim, realmente é difícil odiá-lo. Até pensei que, se seu caráter for bom, pelo contrário, eu poderia considerar fazê-lo meu terceiro discípulo. Mas primeiro, ele precisava recuperar sua autoridade. Falou com um tom sério, eu sou Tamagakuri de Kyuken-zan. Assim que o garoto ouviu a informação, continuou a agir com arrogância e disse, Sênior, é realmente Tamagakuri de Kyuken-zan que está com medo, certo? Por que não se suicida rapidamente diante do Sênior para diminuir seu sofrimento? Este velho, homem mesquinho, já estava irritado e ameaçou, você, pirralho,
vou te matar primeiro mais tarde. Este pequeno pirralho agora tem alguém em quem confiar, então ele é muito dependente e denuncia: Senhor, estou com muito medo, ele é feroz comigo. Ao ouvir o nome Tamagakure, Shokyu ficou ainda mais interessado. Você é o Tamagakure, não é? Justo a tempo, segure todos eles. Ele também não deve ser subestimado e responde de maneira provocativa: um cara que quer nos segurar precisa ver se você tem capacidade. Mas, neste momento, Toukai intervém, lembrando Shokyu: o seu oponente sou eu. Ele permanece muito confiante, como se estivesse apenas dando um passeio, sem pressa, um de cada vez. Por dentro, Kouki está ansioso, aproveitando a oportunidade. Esse velho problemático ainda quer agir. Mais tarde, vou te dar uma surpresa. Tamagakure ainda está muito tranquilo, dizendo a Toukai: irmão, 1 contra 2 não é problema, certo? Toukai não precisa ser modesto e responde: é moleza. Assim, ele se sente ainda mais à vontade para fazer o que quer. Isso é bom. Bonkin, mostre o caminho. Mas, claro, Shokyu não deixa barato. Ele imediatamente configura um círculo mágico para bloquear o caminho. Se quiserem sair, terão que ver se eu concordo. Ele até designa Kouki: eu vou lidar com Tamagakure, o traidor Toukai fica por sua conta. Kouki provavelmente aproveitou a oportunidade, exibindo um sorriso astuto, mas ainda assim concordando: certo. Em seguida, Kouki mira diretamente em Shokyu. O rosto de Kouki agora estava cheio de satisfação enquanto ele gritava: irmão, vim para te ajudar a matá-lo. Shokyu estava claramente surpreso, cuspindo sangue de raiva enquanto gritava: Kouki! Como ousa trair o Toshoumon? Kouki não hesitou em falar diretamente: se não fosse pela situação urgente na época, eu nunca teria concordado em ser seu ancião. Nunca esqueci a bondade que você me mostrou. Toukai, é claro, respondeu alegremente: haha, eu sei suas intenções. Hoje, nós dois nos uniremos para a vingança. Dada a situação atual, Shokyu permaneceu muito confiante em suas respostas. Você realmente acha que pode vencer assim? Não se esqueça, você está na minha matriz mágica. Tamagakure então o atingiu no rosto com um único golpe de espada, com uma atitude que não poderia ser subestimada. O que há para se orgulhar de uma matriz mágica inútil? Veja como eu a quebro com um golpe. Como ele disse, um único golpe dele fez a matriz mágica de Shokyu rachar. Ao ver isso, Shokyu não conseguiu esconder seu pânico e gritou: impossível! Como você conseguiu fazer isso? Por ter subestimado tanto seu oponente, ele reagiu de uma maneira incontrolável. Entre o grupo deles, o que ele mais subestimou foi Tamagakure, e ele nunca esperou que as habilidades de Kendo desse garoto fossem tão aterrorizantes. Kuri respondeu friamente: e o que isso tem a ver com você? Mas, no fundo, ele estava bastante satisfeito consigo mesmo. Irmão, eu tenho aqui no GAN, quebrar o arei mágico não é questão de alguns momentos. Não querendo perder mais tempo, ele enviou uma mensagem para Toukai e continuou: irmão, ele confiou a vingança a você. Eu vou buscar alguns itens. Toukai também estava muito tranquilo e aceitou: pode ir, eu cuido daqui. Kouki sugeriu ansiosamente: irmão, vamos atacar juntos. Finalmente, chegou o momento de Toukai agir, e ele concordou: certo. Mas parecia que esse Shokyu ainda subestimava o oponente, limitando-se a resmungar friamente antes de se preparar para contra-atacar. Enquanto isso, Tamagakure estava sendo bloqueado na porta por 3 guardas. Ele ainda deu um passo para trás e disse: vão na frente, eu não vou sacar minha espada. Esses guardas realmente não tinham medo, gritando audaciosamente: e o que se ele sacar a espada? Todos, não tenham medo, ele é só um garoto do reino da cultivação. Vamos todos contra ele. Diante dessa atitude, ele só pôde suspirar e comentou: de fato, boas palavras não podem convencer um idiota condenado. Então, ele liberou uma poderosa habilidade com a espada e declarou: eu não saco minha espada porque vocês não são dignos de que eu o faça. Nesse momento, os 3 tolos finalmente perceberam o que era o medo, e gritaram: a habilidade com a espada dele é aterrorizante.
Todos, dispersem-se rapidamente. Ele não é alguém que possamos provocar. Infelizmente, você acabou de retirar a oportunidade de misericórdia, querer ir agora é tarde demais. Assim, os personagens da multidão aqui chegaram ao fim, cada um recebendo um golpe antes de partir. Neste momento, Bonken aproveitou a oportunidade para verificar a porta e informou: Sênior, há um círculo mágico na grande porta do cofre do tesouro que precisa ser quebrado, não é tão fácil assim. E, claro, tudo o que é difícil tem a aura do protagonista para resolvê-lo, então ele respondeu: está bem. Ele usou a Kinugan para ver através do círculo mágico, então brandiu sua espada, mirando diretamente no ponto central do círculo mágico da grande porta. Um golpe destruiu o círculo mágico, e então ele disse suavemente aos outros dois: vamos. Enquanto Bonken ainda estava em choque ao ver aquilo, meu Deus, que tipo de ser divino é o Sênior? Não importa o tipo de círculo mágico que seja, sob sua mão, é só uma questão de um único golpe. Ouvi meu velho dizer que há alguns senhores com habilidades profundas em Kendo que podem quebrar 10.000 feitiços com uma espada. O Sênior deve ser uma dessas grandes figuras, não é? Em seguida, os três entraram no local onde o tesouro de Toshomon estava armazenado. A expressão em seu rosto avaliou o lugar rapidamente e ficou bastante satisfeito. Embora a maioria fosse feita de materiais de pinacle e de alta qualidade. Mas ainda há alguns bons itens. Ele teve sorte ao obter um Ki espiritual, não esperava que esta viagem resultasse em Ki espiritual dos 5 elementos. Agora que coletei 10 Ki dos 5 elementos, posso, em seguida, fazer o avanço para o reino do núcleo dourado e o Dão celestial. Ele também pensou cuidadosamente em encontrar itens para seu discípulo, Koujetsu Kou. Já que você não tem talento para o cultivo da espada, talvez ela pudesse tentar a técnica do Korojutsu. De repente, ele se virou e perguntou: jovem Bonken, você tem algum plano para o futuro? O jovem se sentiu um pouco desconfortável, mas respondeu honestamente: minha família foi assassinada por Toshomon. Não tenho para onde ir, e só espero ficar ao seu lado, senhor. Naturalmente, ele estava esperando por uma resposta assim e propôs: bem então, bom. Vejo que você também é um cultivador talentoso da imortalidade, 1 em 10.000. Que tal aceitar ser meu discípulo? O rosto do jovem imediatamente iluminou-se, e ele fez uma reverência direta: discípulo Bonken presta suas homenagens, mestre. De fato, era benéfico para ambos os lados. Ele declarou feliz: haha, a partir de hoje, você é meu terceiro discípulo. Deixando isso de lado, vamos para Azuki. Heiryu Shou e Ansai ainda estavam esperando a outra parte aparecer. Ansai perguntou cuidadosamente novamente: Sekijoku está se escondendo bem, certo? Heiryu Shou respondeu imediatamente: sim, se houver qualquer distúrbio do nosso lado, ela pode atacar a qualquer momento. Ao ouvir isso, Ansai se sentiu um pouco mais tranquila. Isso é bom, mas ainda estava preocupada: será que tudo está indo bem com o diretor? Heiryu Shou tinha grande confiança nele, então disse: a força do diretor não é algo que uma pessoa comum possa comparar. Ele com certeza ficará bem. Heiryu Shou então percebeu rapidamente e provocou Ansai: você se importa tanto com o diretor, será que você tem sentimentos por ele? Acertando em cheio, a garota ficou desconcertada e negou: impossível. Vendo sua atitude, Heiryu Shou interpretou como uma resposta e a lembrou: então você precisa trabalhar duro e tomar cuidado. A concorrente, tendo sido tocada num ponto sensível, rapidamente escondeu sua vergonha e gritou com raiva: como alguém tão talentoso quanto o diretor poderia se interessar por essas mulheres fáceis? Era uma pena que a pessoa mencionada constantemente sentisse vontade de espirrar até morrer. Assim que a atmosfera começou a relaxar, eles perceberam algo. Kousaku finalmente trouxe as pessoas aqui, anunciou Heiryu Shou, eles chegaram, e essa confrontação está prestes a começar. Esse boneco ainda se sentia muito orgulhoso, pensando que, se não fosse por Koitsubun, ele nem precisaria encontrar essas pessoas pessoalmente. Ele ficou altivo e imponente, exigindo: as pessoas chegaram, onde está Koitsubun? Ansai respondeu provocativamente:
claro, ela está em um lugar que você não pode encontrar. Exteriormente forte nas palavras, mas por dentro ainda estava muito cautelosa. É melhor ter cuidado, embora o Toshomon não possa ser comparado a uma seita de primeira classe, com as informações atuais, também não podemos fazer comparações. Heiryu Shou também entrou na conversa. Se você quer a sua mestre júnior, onde está Kyu-han? Ele era tão astuto quanto qualquer outra pessoa, dizendo, então o nome dela é Kyu-han? Depois que Koitsubun voltar para o Toshomon, ela naturalmente a entregará ao seu Kyu-kenzan. Lanyon THNG não cedeu, respondendo, então não há mais nada para discutirmos. Se não há mais nada para discutir, então não perca tempo. Ele ficou cada vez mais arrogante, exigindo encontrar alguém. Itamaga Kuri Toukai? Diga a eles para virem aqui conversar, você ainda não está qualificado. Heiryu Shou continuou a fingir inocência, dizendo, como saberíamos para onde o Sr. Toukai foi? Ele não é membro do nosso Kyu-kenzan. Ansai ao seu lado também fez uma piada, acrescentando, e o que importa para você onde está o mestre? Ele percebeu a situação e já não tinha mais paciência para a negociação. Koitsubun não está aqui, o mestre não está aqui. Então, de fato, não há mais nada a dizer. Queremos ver se, depois de matar todas as pessoas de Kyu-kenzan, Tamaga Kuri ainda consegue manter a calma. Finalmente, ele começou a agir, dando a ordem, matar eles por mim. Exceto por aqueles dois, não há necessidade de poupar mais ninguém. Rapidamente, seus subordinados cercaram os oponentes de forma esmagadora. Ansai comentou calmamente, você realmente valoriza meu Kyu-kenzan. Esses caras estão todos no nível do reino além da metade do reino Ki verdadeiro. Heiryu Shou também acrescentou casualmente, se não fosse pela nossa rota de fuga, teríamos caído na sua armadilha. Então, Heiryu Shou assobiou para sinalizar. A situação virou completamente em um instante. Sekijoku também apareceu, cumprimentando suavemente Kousakuyo. Quanto tempo? O rosto do velho se contorceu em descrença, perguntando, como você ainda está vivo? Com essa pergunta graciosa, Sekijoku respondeu de forma astuta, se você não morreu, como eu poderia? Vendo ambos os lados frente a frente, Ryuji começou a se tensionar e pensar, se eu enviar uma mensagem para o Ichintsu agora, há o risco de ser detectado pelos guardas. O irmão ainda não apareceu, então o que devemos fazer? Eles trocaram olhares silenciosos, devemos apenas observar um pouco mais e esperar o irmão aparecer antes de decidir? Mas eu parecia ter entendido errado, enquanto Shoryuji estava pensando em apunhalar Kousaku pelas costas mais tarde, vamos atacar juntos. Primeiro, derrubamos Kousaku, depois é a vez de Chintsu, e isso será ainda mais caótico. Ele transmitiu com confiança através do olhar, como um bom irmão, todos nós pensamos da mesma forma. Quando fizermos nosso movimento, devemos imediatamente proteger minha irmã. Apenas olhe nos meus olhos e haja de acordo. Somente o sexto sentido de uma mulher é o mais sensível. Sekijoku já sentia um pressentimento ruim. Por que eu tenho um pressentimento ruim sobre isso? Voltando ao momento da apresentação do discípulo por Tamaga Kuri, ele estava se apresentando a Bonkin, este é o seu segundo sênior. Quanto ao seu primeiro sênior, você vai conhecê-la depois. Ele cumprimentou suavemente, segundo sênior, mas Kyu-han ainda estava presa ao incidente anterior, então respondeu, você deveria me chamar de tataravó. Ele só conseguiu protestar fracamente, todos nós somos do mesmo culto, será que a aposta realmente precisa ser levada tão a sério? Kyu-han ainda se divertia provocando, o que foi feito, feito está, se jogar, deve arcar com as consequências. Tamaga Kuri entendeu o ponto da garota, então entrou para dizer, certo, a partir de agora, todos vocês são do mesmo culto. Já chega de brincadeiras. A garota, naturalmente, concordou feliz, sim, discípulo obedece ao mestre. Obedientemente, a garota obedeceu, mas não estava disposta a desistir facilmente dessa alegria. De repente, ela chamou Bonkin. Ele pensou ingenuamente, ela está me chamando? Tem algo que ela quer me dizer? Ele também se aproximou obedientemente e perguntou, há algo que a senhora deseja me instruir, senpai?
De fato, a garota aproveitou a oportunidade para provocá-lo, dizendo: se você for um bom júnior, eu irei te proteger no futuro. Tamagakuri não pôde deixar de rir ao ouvir isso. Enquanto isso, o infeliz garoto só pôde ficar furioso. Senpai, você é realmente demais. A cena mudou para a batalha lá fora. Ambos os lados pareciam travar uma luta feroz. Tamagakuri se virou e assumiu o papel de espectador para avaliar a situação. Poderia ser. Ambos possuíam cultivo além do estágio final do Reino Núcleo Dourado, mas não conseguiam capturar um monge no estágio intermediário do Reino Estabelecimento de Fundação? Bonkin, com alguma compreensão do oponente, explicou: embora o cultivo de Shokyu não seja alto, ele é extremamente proficiente em matrizes mágicas. Embora ele não consiga igualar-se a eles, também não perderá facilmente. O garoto também especulou seriamente: acho que ele pode estar planejando ganhar tempo, aguardando o retorno Depo, esperando que Koitsui o retorne. Ao ouvir isso, ele imediatamente ordenou que levassem Kyu-Han para baixo da montanha, para ocultar quaisquer problemas com sua aura e presença. O menino assegurou com confiança: o discípulo Mazer se especializa em matrizes mágicas. Embora enganar um mestre de matrizes mágicas como Shokyu seja impossível, lidar com monges comuns no reino da cultivação não é problema algum. Ao ouvir isso, ele se sentiu mais tranquilo e instruiu seu sênior a garantir a proteção dela de forma completa. Após isso, foi ajudar Toukai e Kouki. Isso deixou Shokyu ainda mais tenso. No momento, lidar com os dois já era extremamente difícil. E agora, com um Tamagakuri acrescentado à mistura, o que ele deveria fazer? Desse lado, Tamagakuri, confiando em seu Akinugan, disse: é apenas uma matriz mágica para quebrar, qual é o problema nisso? Toukai respondeu com desdém: você acha que todo mundo é como você, seu monstro? Ele, como uma criança insatisfeita, retrucou: deveria me chamar de gênio, em vez disso. Não estava apressado para exibir suas habilidades, querendo de forma descontraída cumprimentar a pessoa ao lado de Toukai. Quem é este? Kouki, entusiasticamente, se apresentou: eu sou Kouki. Como eu sempre digo, conversar com o inimigo é a forma mais fácil de fazer amigos. Kouki sugeriu: vamos nos unir para matar Shokyu e depois conversar. Ele então retornou ao assunto principal, respondendo: tudo bem, cultivadores e irmãos. Vocês dois observem isso, eu vou mostrar como quebrar essa matriz mágica. Todos pensaram que ele tomaria uma atitude imediata, mas não, ele se virou para Shokyu e perguntou gentilmente: você já viu isso? Com tantos inimigos ao redor, tem algo a dizer antes de morrer? O velho Shokyu não era alguém a ser subestimado, ainda muito forte e determinado. Você acha que pode me matar só por causa de um pirralho como você, que nem cresceu cabelo suficiente ainda? Isso é verdadeiramente ridículo. Espere até o diretor trazer de volta os elites do culto, e esse será o dia da sua morte. Ele ainda foi generoso o suficiente para persuadir o velho: se você escolher acabar com sua vida agora, posso prometer que não farei mal ao discípulo comum de Toshomon. Mas, inesperadamente, ele declarou ousadamente: posso reunir quantos discípulos comuns de Toshomon eu quiser. Se quer matar, vá em frente. Ele ficou muito satisfeito em expor a verdadeira natureza do velho, então respondeu calmamente: não é à toa que você é o ancião de Toshomon, com sentimentos profundos pelos discípulos de Toshomon. Isso realmente me emociona. Toukai, sério sobre não perder tempo, o lembrou de parar de perder palavras com o velho e quebrar rapidamente seu círculo mágico. Naquele momento, mesmo que Shokyu crescesse asas, seria difícil para ele escapar. Kouki sugeriu entusiasticamente: mais uma vez, Tamagakuri diretor, vamos juntos. Esse velho astuto ainda estava muito confiante em sua defesa: você acha que pode quebrar meu círculo mágico com apenas os dois de vocês? Sonhem. Embora falasse com ousadia, na realidade, ele só podia se segurar e esperar pelos reforços. Este arei mágico é o arei mágico superlativo do Pinacle, e não é fácil para os monges do reino da formação quebrá-lo. Espero que antes que sua energia vital se esgote, o mestre deles possa retornar a tempo. Neste momento, Tamagakuri finalmente fez seu movimento.
Ele cortou uma vez, mas parecia que o arei mágico mal foi afetado. Mantendo uma expressão calma, ele avaliou: este arei mágico é de fato bastante formidável. Apesar de cuspir sangue, Shokyu ainda persistiu: seu rosto ainda é bem imaturo, garoto. Nessa etapa, Tamagakuri sugeriu: vamos trabalhar juntos. Ele liberou diretamente a técnica 3 Yang, técnica da terra quebrando. Em seguida, foi a vez de Toukai com seu rugido do dragão da terra, que me lembrou dos dragões em Fairy Tail. Finalmente, Kouki atacou com toda a sua força, gritando: Shokyu, morra por mim. Esta cena teria sido realmente impressionante se Shokyu não fosse o vilão. No entanto, a realidade foi bastante satisfatória. Ainda assim, é digno de elogio que ele tenha continuado a roer os dentes até o último momento: resista por mim. Vendo que ele estava lutando, Tamagakuri desferiu outro golpe com a mensagem: você não aguenta mais. Este golpe realmente quebrou o arei mágico de Shokyu. Normalmente, outros ficariam sem palavras ao ver isso, mas ele ainda gritou, surpreso: como sua esgrima pode ser tão aterradora? No coração de Tamagakuri, ainda persiste o reconhecimento por Shokyu: o arranjo mágico realmente tem sua singularidade. Shokyu, dependendo desse arranjo mágico, foi capaz de nos deter por tanto tempo, mas, no final, o arranjo mágico foi quebrado. Shokyu recebeu aquele golpe de frente, levando a sua derrota devastadora. Kouki então, com entusiasmo, instou Toukai a desferir o golpe final: irmão. Vai matá-lo. Este homem astuto, que antes teve tempo de preparar seu testamento, agora virou a mesa e disse: espere, tenho algo a dizer. Tamagakuri respondeu zombeteiramente: você é apenas um homem moribundo, o que há para dizer? Mas ele teimosamente continuou a falar com Toukai: o que aconteceu naquela época, devo-lhe um pedido de desculpas. Morrer pelas suas mãos, não tenho mais nada a dizer. Então, ele apontou o dedo para Tamagakuri e disse: Tamagakuri, esta pessoa é aquele que Genkinsou marcou. Você e ele, juntos, Genkinsou não os poupará. Se você capturá-lo, eu posso ajudá-lo a implorar a Genkinsou. Com a sua força diante de Genkinsou, você pode ter um futuro melhor. Ao ouvir isso, Tamagakuri retrucou: pare de tentar causar confusão. Você sabe qual é a minha relação com aquela pessoa? Ele é meu irmão. Você provoca o nosso vínculo fraternal, você não é um idiota. Mas você também apressadamente instou Toukai: irmão, mate-o rapidamente. Só de olhar para ele já é irritante. Toukai não era alguém sem suas próprias opiniões. Ele veio aqui apenas para cobrar uma dívida, então enviou a Shokyu uma última mensagem: a dívida que você me deve desde anos atrás, eu vou cobrar hoje. Depois de alguns dias, trarei Kousaku aqui com você. Em seguida, ele deu decisivamente um golpe fatal em Shokyu. Kouki imediatamente declarou: discípulos de Toshomon, desbandem. Se conseguirmos salvar uma vida, a partir de hoje, Toshomon não existe mais. Tamagakuri então discutiu os próximos passos: irmão, a questão aqui está resolvida. Vou pegar meus discípulos. Vamos logo para Azuiki. Quanto mais tempo ficarmos aqui, mais inquieto me sinto. Toukai imediatamente concordou: certo, vamos. Em outro lado, Bonken havia levado Kyu-han adiante. Agora, os dois estavam descansando em algum lugar. Bonken continuava ansiosamente perguntando a sua senpai: você acha que o mestre pode derrotar Shokyu? Kyu-han ainda tinha grande fé nas habilidades do mestre, então respondeu calmamente: o mestre é a pessoa mais formidável do mundo, Shokyu definitivamente não pode ser páreo para o mestre. Mas a perspectiva de Bonken era muito realista. Ele continuou preocupado: mas Eneishu é tão vasto, deve haver muitos que são mais fortes que o mestre. Kyu-han viu isso como uma motivação para se esforçar para ser melhor. Ela disse: tudo o que você diz, eu já sei. Mas o mestre é alguém que me ajudou, me dando um lar, por isso devo praticar a cultivação diligentemente para ajudar a remover aqueles que impedem o mestre.
Ele percebeu que essa irmã mais velha tinha um objetivo um tanto negativo, então falou para aconselhá-la: irmã, o mundo da cultivação da imortalidade não é sobre matar, mas sobre os princípios de como tratar os outros. Na superfície, ele permaneceu calmo enquanto dizia isso, mas por dentro não pôde deixar de tremer com os pensamentos de Kyu-han. Como uma garota tão boa pode ter uma intenção de matar tão pesada? Nesse momento, Tamaga Kuri os alcançou e, sem querer, ouviu as palavras de Bonkin, levando a elogiá-lo. Bonkin, você é bastante inteligente, não é? Ambos ficaram nervosos ao ver Tamaga Kuri e imediatamente prestaram suas saudações, discípulo prestando nossos respeitos, mestre. Ele foi direto ao ponto, dizendo, vou levá-los de volta primeiro. Sua irmã mais velha ainda está esperando. Mas Kyu-han, de forma proativa, disse ao mestre, discípulo também quer ir para Azuki. Bonkin, por outro lado, estava muito lúcido e aconselhou sua irmã mais velha, nossa força ainda é baixa, ir lá só causaria mais problemas para o mestre. O melhor é seguir os arranjos do mestre. Isso, inadvertidamente, fez Bonkin ganhar mais pontos aos olhos de Tamaga Kuri. Ele silenciosamente avaliou o discípulo recém-recebido. A personalidade deste garoto é astuta. Se for bem orientado, ele pode se tornar um talento gerencial para o Kyu-Kenzan no futuro. Assim, os três retornaram juntos para o Kyu-Kenzan. E não foi surpresa que Koujetsuko ainda fosse associada à imagem de uma batata doce. Assim que os viu, ela exclamou alegremente, mestre, você voltou, e o Júnior também? Então, ela notou Bonkin e perguntou ao mestre, quem é ele? Bonkin rapidamente se apresentou, eu sou o novo discípulo aceito pelo mestre. O Júnior Bonkin presta respeito ao sênior. Ao ouvir isso, Koujetsuko não deu muita atenção e virou-se para Kyu-han, Júnior, é ótimo que você esteja bem. A culpa é do sênior por não tê-lo protegido adequadamente. Kyu-han, muito compreensivo, respondeu, como pode dizer isso? O oponente é um cultivador do núcleo dourado, Kyu-han não culpa o sênior. Depois de tudo resolvido, ele instruiu, vocês todos arrumem as coisas primeiro, agora o mestre precisa ir para Azuki. Ao ouvir isso, os três gritaram em uníssono, discípulo respeitosamente convida o mestre a ir. Koujetsuko acrescentou com entusiasmo, mestre, você deve retornar em segurança. Bonkin, sendo honesto ao ponto de ser direto, disse então, sênior, o mestre pode viajar 1000 milhas em uma espada. Agora já estamos a mais de 48 quilômetros de distância, e não consigo ouvir sua voz. Ouvindo isso, Koujetsuko ficou um pouco envergonhada e retrucou, você realmente fala demais. Não sou eu uma discípula que se preocupa com o mestre? Kyu-han ainda se culpava, se não fosse pela nossa força baixa, poderíamos ter ido com o mestre para derrotar os inimigos. Foi então que Bonkin começou a planejar, dizendo às duas irmãs mais velhas, se vocês realmente quiserem ir, não é impossível. Embora realmente quisesse ir, Kyu-han ainda lembrava das palavras de Tamaga Kuri, então disse, mas o mestre não nos permite ir a Azuki. Koujetsuko acrescentou, se o mestre descobrir, com certeza seremos repreendidas. Bonkin então argumentou com vigor, convencendo as duas irmãs de que, o mestre não nos deixa ir porque nossa força é baixa, o que dificulta nossa defesa. Se tivermos a capacidade de nos proteger e até mesmo ajudar o mestre, então, mesmo que o mestre descubra, não seremos culpadas. Ao ouvir isso, Koujetsuko ficou imediatamente convencida e perguntou animada, então você tem uma solução? Bonkin sabia que era hora de mostrar seu valor, então respondeu com um sorriso, honestamente, eu tenho algum conhecimento sobre matrizes mágicas. Desde que eu crio um tipo de bagua que esconda nossa presença, podemos levá-lo conosco. Se fosse apenas na fronteira do campo de batalha, acredito que ninguém nos descobriria. Ao ouvir isso, Koujetsuko puxou a mão dele com ansiedade e disse, então, o que estamos esperando? Vamos aproveitar o tempo agora mesmo. Não demorou muito para ela lhe oferecer uma recompensa generosa, se você se sair bem, vou recompensá-lo com algumas batatas doces. Voltando à situação, neste momento em Azuki, ambos os lados ainda estavam em um impasse tenso. Neste ponto, Kousakuyo tomou a iniciativa de ordenar o ataque.
A expressão de Sekijoku se tornou tensa após essa ordem. A situação havia chegado a um ponto crítico, então Oi rapidamente tomou uma atitude, apunhalando-o nas costas de maneira literal. Chintsu também seguiu seu plano inicial, priorizando a proteção de Sekijoku. Somente Ryuji permaneceu confuso, pensando, não deveríamos observar primeiro e esperar que o irmão apareça antes de prosseguir? Mas ele também mudou de alvo com flexibilidade, esqueça, isso já não é mais relevante. Agora era o momento para a comédia se desenrolar. Eles perceberam que os pensamentos do oponente não tinham nada a ver com os deles. Oi estava ao mesmo tempo perplexo e irritado, gritando para Chintsu, o que você quer dizer? Não era para irmos juntos? Chintsu naturalmente defendeu sua própria opinião e retrucou, o que eu quero dizer é que devemos proteger a irmã mais nova. Não consegue ver que estive piscando para você o tempo todo? No final, mais cedo ou mais tarde, eles mostrariam suas verdadeiras cores, então estava tudo bem lidar com isso um pouco mais cedo. Quanto àquele homem idoso, ele ainda parecia indiferente ao ataque anterior, e parecia bastante satisfeito enquanto os acusava, vocês ousam trair Toshomon. Muito bem, todos vocês traíram Toshomon. Hoje, vou eliminar o culto. Nesse momento, Tamagakure e seu grupo chegaram, tendo se reunido em número suficiente. Os três não puderam deixar de se alegrar e gritaram, irmão. Tamagakure ficou um pouco surpreso e se virou para perguntar a Toukai, esses três também são seu reforço? Toukai demonstrou clara confiança e respondeu aos três, eles são assim desde a infância. E Koitsuyo acabou de levar um choque e está em choque novamente. Ao perceber, Kouki, você também me traiu, e quanto ao ancião? Tamagakure respondeu a Kouki com um tom desafiador, o que mais pode ser feito? Ele está morto, e todos ao seu redor são traidores para mim. Vamos ver como você ainda vai lutar. Ele aproveitou a oportunidade para se exibir um pouco e deu-lhe um veredicto final, Koitsuyo, você deveria se render logo. Mas Koitsuyo permaneceu muito calmo em sua réplica, como se ainda tivesse boas peças a jogar, você realmente acha que minha grande causa chegou ao fim? Então ele declarou ousadamente, assim como sacrificou sua família por isso. O momento de Toshomon decidir o destino chegou. Mate todos eles para mim. A declaração e comando dele imediatamente jogaram as pessoas ao seu redor em total confusão, mas na realidade, ele estava jogando um jogo psicológico. O plano covarde ainda era fugir, mais tarde, enquanto o discípulo do culto interno lutar desesperadamente, eu devo pensar em uma maneira de sair daqui. A floresta ainda está verde, o que há para temer em não ter lenha? Haverá um momento em que eu irei ressurgir. Neste momento, de repente, Tamagakure se assustou ao perceber algo, esta energia da espada é. Logo depois, um novo personagem apareceu, parecendo um mestre, acrescentando mais uma complicação à sua mente. Tamagakure não pôde evitar sentir-se tenso, especulando, técnica contra espada, isso só pode ser alguém de Genkin-sou. O momento da chegada deles é realmente infeliz. Toukai também avaliou silenciosamente o propósito deste recém-chegado, aparecendo em um momento tão crítico. Parece que não vem com boas intenções. Mas na superfície, Toukai ainda manteve a cortesia, perguntando proativamente, posso saber de onde vem o cultivador? A atitude dessa pessoa era extremamente arrogante, apresentando-se brevemente, Genkin-sou, Rin-Eibu. Após ouvir o nome estimado, Toukai concluiu silenciosamente, desta vez não está bom. Ao ouvir isso, ele ficou ainda mais curioso sobre este indivíduo, irmão, Rin-Eibu é muito poderoso? Toukai então complementou seu conhecimento sobre a reputação desse nome, Rin-Eibu é o discípulo gênio de 200 anos de Genkin-sou. Atualmente, é um cultivo de espada sem fim, aproximando-se do reino da alma nascente, extremamente poderoso. Depois de ouvir isso, ele não pôde deixar de xingar silenciosamente em seu coração, droga. Genkin-sou realmente me valoriza e até enviou um nível médio de Yuan Ying aqui. Eles já estão pensando em preservar suas vidas ou talvez eu fuja mais tarde, mas, felizmente, ainda tenho um pouco de consciência para me preocupar com os outros.
Se eu for embora, eles definitivamente morrerão. Tenho que pensar em uma maneira. Não sei qual é o método dele, mas primeiro, preciso sacar minha espada. Seu tom permaneceu calmo enquanto dizia: realmente é muito ruim, não podemos mais recuar. Vamos lutar até a morte. Assim que o viu sacar a espada, Rin-Eibu imediatamente falou para avaliar: seu nível de reino está apenas no reino de cultivo, mas você compreendeu a espada do nível do reino, espada da mente. Eu entendo, ancião, ou, por que eles querem você de volta ao Jin quem sou? Rin-Eibu também apresentou diretamente uma condição: se você me seguir, não matarei eles. Aquele velho, homem desprezível, viu isso e rapidamente interveio, dirigindo-se a ele de forma familiar: irmão sênior Rin, Tamagakuri é astuto, este desastre não pode ser evitado. No entanto, isso não pode acontecer. O arrogante Rin-Eibu retrucou, questionando: você está me ensinando como fazer as coisas? A questão de Toshomon, eu vou te encontrar para tomar chá. Em seguida, deu-lhe um golpe de advertência, deixando-o em um estado de confusão. O que a pessoa quer dizer? Será que nossos pensamentos foram descobertos por Jin quem sou? Tamagakuri testemunhou a cena anterior, sentindo-se cada vez mais confuso enquanto avaliava o oponente. Essa pessoa pode não ter percebido a técnica da espada ainda, mas ela consegue liberar energia de espada suficiente para provar sua natureza aterrorizante. Mesmo assim, ele deu a ordem de ataque: eu vou na frente, e vocês todos sigam atrás. Rin-Eibu ainda o desprezava, dizendo: uma técnica de espada tão maravilhosa desperdiçada em suas mãos é verdadeiramente uma pena. Ele puxou sua espada calmamente, bloqueando sem esforço o golpe do rapaz, e então continuou a falar com desdém: se essa é a sua verdadeira força, então você está destinado a morrer hoje. O rapaz, que não era de recuar, respondeu desafiadoramente: então vá em frente e tente. Enquanto isso, Koitsuyo estava distraído, pensando em uma maneira de sobreviver a essa situação. A situação está ficando cada vez mais complicada. O que meu Toshomon deve fazer para encontrar uma faísca de esperança para sobreviver? Ele também tentou analisar a situação: alguém de Jin quem sou está vindo. Pelo tom que ele usou antes, parece que ele pode ter percebido as pequenas intenções do meu Toshomon. Mas não posso ser culpado por isso, ainda pode haver uma reviravolta na história. Agora, o maior problema é que os monges inimigos com o núcleo dourado são muito mais numerosos do que nós. Mas com aquele Rin-Eibu no nível Mid-Yuan aqui, todos eles são lixo. Após um tempo, ele tirou uma conclusão com confiança: então a vantagem está comigo. Mas em vez de ficar em silêncio para viver um pouco mais, ele se tornou astuto e apontou: Sênior, Toshomon, estou disposto a fazer o meu melhor para capturar Tamagakuri para Jin quem sou. Felizmente para ele, Rin-Eibu não agiu com dureza, apenas proferiu friamente a palavra: desapareça. Nesse momento, eu o vi mais baixo que um covarde. Ele rapidamente respondeu no momento certo: certo, eu vou embora imediatamente. Não vou mais incomodá-lo, sênior. Enquanto isso, outra pessoa estava apressada para se juntar à diversão em Azuki. Shoseiga também estava curioso, pois havia acabado de perceber uma flutuação de ki espiritual nesta direção. Talvez alguém tenha causado um conflito primeiro. Vamos ver o que acontece a seguir. Enquanto se aproximava, viu um céu de espadachins brilhando intensamente. Naturalmente, ele reconheceu que esse estilo de espada pertencia a Tamagakuri. Percebendo sua presença, seu espírito de luta se intensificou ainda mais. Tamagakuri, naquele dia você brincou comigo. Eu farei você pagar pelas ações que tomou hoje. Desse lado, você ainda está lutando ferozmente com um convidado recém-encontrado. A natureza arrogante dessa pessoa está se tornando cada vez mais evidente. Ele declara com arrogância: vou lhe mostrar como é a verdadeira disparidade de poder. Mas a realidade é que sua força também é limitada, e você sabe disso. Lutar contra um nível de Mid-Yuan com o poder do reino de cultivação ainda é um pouco exaustivo. Meu poder de combate está um pouco acima de 6.000, então ele deve estar pelo menos acima de 10. Finalmente, Shoseiga chega e pula diretamente no meio da batalha. Então, ele, cheio de vigor, exige diretamente: Tamagakuri,
venha rápido e lute comigo. Rineibu também fica um pouco surpreso com esse recém-chegado. Shoseiga, por que esse louco veio aqui? Deste lado, você expressa silenciosamente sua insatisfação em sua mente, não era só uma questão de enganá-lo uma vez? Por que ele me seguiu até aqui? Verdadeiramente mesquinho. Mas, momentos depois, você muda seu pensamento, já que ele está aqui, é bom, talvez haja um ponto de virada. Então, você eleva seu próprio valor nessa batalha de 3 partes e afirma, você me quer, mas esse especialista de Tembuki-shi também me quer. Então, quem eu devo seguir? Em seguida, você propõe uma solução de forma inteligente, que tal isso, vocês dois lutam primeiro, não se preocupem comigo. Quem vencer, nós seguiremos essa pessoa. Rineibu apresentou calmamente a justificativa para a negociação, Tamagakuri foi especificamente solicitado pelo ancião ou para que o trouxesse de volta. Suas ações me fazem sentir muito desconfortável. No entanto, a natureza competitiva de Shoseiga era inegável. Ele expressou diretamente sua recusa em negociar e retrucou, Tembuki-shi também tem monges no reino da alma nascente. Outros podem temer você, mas eu não. Saia, ou você morrerá. Rineibu, é claro, não tinha medo de confronto, então aceitou negociar com força, então devo experimentar um pouco das habilidades superiores de Tembuki-shi. Neste lado, Ansai também estava muito preocupado, discutindo com Ryu Shou, a situação atual está tão complicada que pode ser desfavorável para nós. Em contraste com a ansiedade de Ansai, Ryu Shou manteve a calma. Compreendendo a psicologia do inimigo, ele disse, Shoseiga é muito forte, mas aos olhos dele, apenas o mestre não fará nada contra nós. Então, só precisamos nos concentrar em lidar com as pessoas de Toshomon e Genkensou. No entanto, ao ouvir sua análise, Ansai ficou ainda mais ansioso e disse, então, o mestre não está em perigo? Shoseiga está no estágio final do reino do núcleo dourado. Isso não é bom, eu preciso ajudar o mestre. Ryu Shou aproveitou esse ponto para provocá-la, acho que você está se preocupando demais. Então ele apontou habilidosamente para ela, você não vê que o mestre ainda está muito calmo? Agora, precisamos pensar em uma forma de lidar com o grande mestre de Genkensou. Ao ouvir isso, Ansai considerou calmamente, isso também é um problema. Não sei se o Sênior Toukai conseguirá lidar com isso. Ryu Shou ainda mantinha uma postura confiante, garantindo, não se preocupe, o Sênior Toukai também está no estágio final do reino do núcleo dourado. Mesmo que ele não consiga vencer um mestre no nível do meio do Yuan Ying, ele é mais do que capaz de se proteger. Neste momento, Ansai finalmente conseguiu deixar suas preocupações de lado e acrescentou, ao mesmo tempo, nosso lado também tem um mestre no estágio do núcleo dourado, enquanto Toshomon tem apenas Kousaku. No final, ambos concluíram com confiança, portanto, a vantagem está do nosso lado. Ao mesmo tempo, em um desenvolvimento próximo, os discípulos do garoto também já haviam chegado lá. Uma pessoa estava até comendo distraidamente enquanto apontava, olhem ali, o mestre está ali. Sua ação despreocupada fez o coração de Bonken acelerar, e ele rapidamente cobriu sua boca, lembrando, irmã sênior, você precisa falar um pouco mais baixo. Se nos descobrirem, será um desastre. No entanto, Koujetsuko ainda não conseguia ficar quieta e virou-se para perguntar a opinião de Kyu-han, pequena irmã, o que você acha que devemos fazer a seguir para ajudar nosso mestre? Mas o problema era que Kyu-han era ainda mais jovem do que Koujetsuko, então ela respondeu impotente, irmã sênior, eu também não sei. Kyu-han se censurou, eu só sei que, se a minha força fosse suficiente, eu poderia pegar a espada e matar os inimigos neste momento. Somente Bonken, que era muito perspicaz, entendeu a situação. Ele falou e disse, irmã sênior, não precisamos ter pressa. Nessa situação, não podemos intervir. Portanto, só podemos esperar pela oportunidade certa. No entanto, Koujetsuko sentiu-se impaciente e gritou, você acabou de começar a treinar, é claro que você não está apressado. Se você não agir, eu o farei. Mesmo que eu morra, ficarei ao lado do mestre. Bonken,
preparado e calmo, respondeu: Irmã Sênior, embora eu tenha começado a treinar tarde, o mestre me fez um grande favor. Retribuir esse favor é o certo, e o Júnior aqui também entende isso. Depois disso, ele tirou um bagu e disse: Este é um outro bagua que eu criei. Dentro dele, há uma formação. Kougetsukou, animada, perguntou: Esse bagua pode matar os cultivadores no estágio formação de Dan? O menino só pôde responder impotente: Não, ele só pode subjugar cultivadores no estágio de cultivação. Então, ela perguntou novamente de forma ingênua: Então, para que isso serve? Embora Bonkin não tenha especificado sua função, ele garantiu que em algum momento isso será útil para o mestre. Enquanto isso, o mestre deles também estava calculando como lidar com a situação. Embora atualmente tenhamos mais mestres no reino da formação Dan, ainda temos uma estratégia de alto nível muito limitada. Sem o Shoseiga, Toukai e eu poderíamos nos combinar para lidar com um nível Mid Yuan Ying. Agora, só podemos pensar em uma maneira de quebrar o reino da formação Dan do Tiandão. Ele aproveitou a fraqueza de Shoseiga, embora ele seja poderoso, felizmente, sua inteligência não é tão desenvolvida. Pensando bem, ele foi até Shoseiga e, com sinceridade, pediu desculpas: Sho, eu estava errado ao te enganar antes. Eu, Tamaga Kuri, peço desculpas a você. Eu, Tamaga Kuri, também estou disposto a participar de uma batalha decisiva com você. No entanto, com aquele maldito Rinheibu aqui, é difícil evitar atrapalhar a diversão entre nós. Em seguida, ele usou isso para sugerir: que tal, fazemos uma parceria para lidar com ele primeiro? Neste momento, Rinheibu também não cedeu e declarou: então eu cuidarei do discípulo de Tenbu Kishi. Dito isso, ele puxou sua espada e atacou Shoseiga. Shoseiga rapidamente usou o Zetsugaku Panshu para contra-atacar, ao mesmo tempo em que criticava seu oponente: talento medíocre. Você também aproveitou a oportunidade para intervir com um tom entusiástico: Rinheibu, não se esqueça de que eu ainda estou aqui. Uma feroz batalha entre 3 pessoas eclodiu. Rinheibu começou a se sentir irritado e avisou Tamaga Kuri: a primeira pessoa que eu vou derrubar depois sou você. Você respondeu a Rinheibu com um tom zombeteiro, ao mesmo tempo em que incentivava Shoseiga: Ei Sho, estou com tanto medo. Se ele me derrubar, então seus esforços para se aliar a mim serão em vão. Shoseiga estava, de fato, sendo guiado por você, e a sede de sangue se intensificou. Ele disse: isso também depende das habilidades dele. Em seguida, Shoseiga se tornou ainda mais entusiástico em atacar Rinheibu. Embora não conseguisse acertá-lo, o foco deles na batalha de 2 pessoas só beneficiava ainda mais o protagonista masculino. Nesse momento, Tamaga Kuri foi o beneficiário inesperado, sentindo-se muito satisfeito. Ele calculou secretamente: esses 2 estão irritados, então vou procurar uma oportunidade para escapar mais tarde. Primeiro, preciso romper para o nível de domínio e depois vou ver o que faço. Por aqui, Koetsuyo, apesar de ter sido afastado, ainda tinha o entusiasmo de conquistar Rinheibu. Ele correu para participar ativamente da batalha: Rin, Sênior, deixe-me ajudá-lo. Mas não seria tão fácil. Ele ainda tinha um grande oponente esperando para acertar contas com ele. Toukai entrou em cena, bloqueando ferozmente o caminho à frente de Kousakuyo. Então ele levantou a voz para exigir o pagamento da dívida de Koetsuyo: a dívida daquele ano deve ser paga hoje. Ele ainda teve a audácia de gritar de volta para Toukai: você está buscando a morte? Em contraste com sua postura raivosa, Toukai manteve uma atitude descontraída e zombeteira. Ele comentou friamente: naquela época, você era tão poderoso, e agora virou um cão de Genkinsou. Verdadeiramente patético. Ele resistiu teimosamente, tentando recuperar sua dignidade ao exaltar seu mestre: o oponente é Genkinsou, o senhor de Eneishu. Toukai continuou a atacar o ponto e zombar: e daí? Você continua sendo um cão, incapaz de escapar do destino de ser um cão. Mudou de assunto para argumentar: esse garoto Tamaga Kuri realmente vale a pena você apostar assim? Diante de seu machado, Toukai permaneceu calmo e sereno. Ele respondeu: se vale a pena ou não importa.
O que importa para mim é tirar sua vida. Ele então evitou o golpe sem pressa de contra-atacar, e continuou lentamente, mas acredito que, mais cedo ou mais tarde, Tamagakuri se tornará uma presença que fará Eneishu tremer. Ao ouvir essas palavras, ele resmungou com desdém e respondeu, só por causa dele? De um ângulo diferente, Bonkin parecia estar assistindo a um filme com uma tela tão vívida que o deixou atordoado. A irmã Koujitsuko teve outra chance de zombar do garotinho, repreendendo-o em voz alta, comer o dia todo, só sabe comer. O mestre e os outros estão em perigo, e você ainda quer comer? Pobre garotinho, ele não tinha comido muito antes de ela apertar sua bochecha com força. Mas ele só pôde protestar timidamente, por favor, irmã. Eu sou apenas um camarão minúsculo no reino da cultivação. O que posso fazer nessas cenas de luta? Ele se sentia impotente diante dessas duas irmãs teimosas, uma repreendendo e a outra tentando acalmá-lo, Júnior. Se você puder ajudar o mestre, então eu deixarei você comer minhas batatas doces. Virando-se para o outro lado, Koujitsuko ameaçou novamente, se não puder ajudar o mestre, então você verá o que eu posso fazer. Agora ele finalmente percebeu a nova calamidade de sua vida, sua mente começando a entrar em pânico. Ó céus, que karma eu criei na minha vida passada para me envolver com essas duas irmãs? Mas naquele momento, uma ideia surgiu em sua mente. Ele deveria dizer às duas irmãs, eu tenho uma maneira. Koujitsuko, sem perder tempo, interveio, então fale logo. Se continuar enrolando, acredita que eu vou te bater? Felizmente, o garotinho obedeceu e continuou, sim, eu pensei em um array mágico chamado Formação de Armazenamento Espiritual. Desde que alguns arrais mágicos sejam dispostos, pode ativar a densa energia espiritual de Azuki. Usar a formação de armazenamento espiritual é o mais adequado. Naquela época, os jovens controlavam os arranjos mágicos, podendo influenciar as técnicas dos monges dentro desses arranjos mágicos. Desta vez, o garoto acrescentou uma nova condição, mas vocês precisam de duas irmãs para nos ajudar. Koujitsuko imediatamente se colocou em um estado de alegria, dizendo, então, podemos ajudar o mestre, certo? Felizmente, o garoto falou sinceramente, o meu nível de cultivo tem limitações. O arranjo mágico que contém o espírito só pode influenciar o nível de cultivo dos monges até certo ponto. Não podemos ajudar muito o mestre. Kyu-han ainda estava feliz, porque algo era melhor do que nada, isso já é suficiente. A irmã sempre espera pela oportunidade de ir à batalha e derrotar o inimigo. Em um canto diferente, Sekijoku também estava ajudando o grupo Tamagakuri a lidar com alguns monges de Toshomon. Mas ela só podia apoiar até certo ponto, pois a situação geral já estava decidida, e dependeria se o Tamagakuri conseguiria manter o Rineibu. Nos dê um pouco de tempo, e deixe o Kousaku lidar com meu irmão. Ele tem esperado por este dia há muito tempo. Nesse momento, ela acidentalmente viu os três discípulos do garoto correndo furtivamente, o que a fez sentir uma certa desconfiança. Por que esses três estão correndo para cá? Com o poder deles, realmente estão buscando a morte. Mas desta vez, ela demonstrou compaixão, preocupando-se silenciosamente com essas crianças. Esqueça, ver eles pode ter sido o plano inicial, afinal de contas. Eu vou apenas observar. Embora voluntária, ela ainda anotou secretamente em seu livro de dívidas para Tamagakuri, você me deve um favor. De volta à batalha, o Beadu protagonista masculino sugeriu proativamente a Shoseiga, irmão Sho, Rineibu não é páreo para nós dois. Vamos fazer ele guardar um rancor de uma vez por todas. Essa pessoa imediatamente aceitou com entusiasmo, então vamos dar a ele o golpe mais brutal. Rineibu ainda os desprezava, respondendo, vocês acham que conseguem lidar comigo só os dois? Estão realmente sonhando. Ele criou um catalisador para que eles se enfrentassem novamente. Mas nesse momento, Shoseiga começou a perceber que algo estava errado. Apesar da aliança, os ataques de Tamagakuri ainda não haviam chegado. De acordo com o plano, enquanto eles lutavam, ele havia rapidamente fugido, deixando algumas palavras amigáveis para trás, desculpe pelo transtorno, irmão Sho.
Com certeza te explico depois. Shoseiga só podia bater os pés de frustração, gritando, Tamagakuri, não vou te deixar escapar. Rin-Eibu aproveitou a oportunidade para zombar, dizendo, Tamagakuri, esse esperto realmente é algo. Só você seria idiota o suficiente para ser visto como um tolo por ele. Realmente ridículo. Shoseiga, com um temperamento explosivo, ao ouvir isso, virou-se para revidar, retrucando, pare de desperdiçar palavras, mais uma vez. Desse lado, Tamagakuri rapidamente encontrou um espaço livre e se concentrou em seu avanço. De acordo com seus cálculos, Shoseiga ganharia tempo, e por enquanto, ninguém mais o interromperia. O avanço precisava aproveitar o momento. Os vasos sanguíneos de seu corpo já estavam repletos com o ki espiritual dos 5 elementos. Inesperadamente, logo no começo, isso exigiu tanto esforço. Seu avanço fez com que a calamidade relâmpago se concentrasse em um único ponto, fazendo com que essas pessoas interrompessem sua luta para discutir tal perturbação significativa. O que ele quer fazer? Rin-Eibu, perspicaz como sempre, percebeu sua aura, percebendo que ele parecia estar à beira de um avanço para o reino da formação Dan. Em outro canto, esses dois estavam calculando ferozmente suas dívidas. Ao mesmo tempo, Toukai também notou esse fenômeno incomum, mas sentiu um grande senso de orgulho por ele, não esperava que apenas um avanço para o reino da formação Dan pudesse levar à calamidade relâmpago. Realmente digno de você. Koitsuyo, por outro lado, ficou cada vez mais temeroso ao ver Tamagakuri se tornando mais forte. Tamagakuri está apenas no reino de cultivação e já é tão formidável. Se ele avançar para o reino da formação Dan, não estarei à mercê dele para me matar? Sekijoku também ficou muito impressionada com essa conquista dele, pois nos rumores, apenas indivíduos verdadeiramente talentosos poderiam criar tal fenômeno. A partir do estágio de condensação do núcleo dourado, sempre que havia um avanço para um nível de domínio maior, isso resultava em uma calamidade de raios. Tanto que ela teve que elogiá-lo, nunca imaginei que esse homem tivesse tanto talento, isso realmente me surpreende. Enquanto isso, o discípulo Ba de Tamagakuri estava sendo perseguido por um monge de Toshomon. A situação estava muito perigosa, então Bonken sugeriu, vocês corram à frente, eu os perseguirei rapidamente. Koujetsukou, sentindo-se ansioso, apressou seu júnior, você é um monge do reino da cultivação, apresse-se e detenha-o. Mas, inesperadamente, Kyu-Han falou e disse, vocês vão à frente, eu o impedirei. Bonken entrou em pânico ao ouvir isso e disse, o oponente é um monge no ápice do reino da essência verdadeira, alguém assim está procurando a morte. No entanto, Kyu-Han permaneceu decidido a deter aquele monge. E, claro, o resultado foi que o poder de combate de Kyu-Han não fez nada contra ele. Isso fez com que ela passasse de um estado de calma para um de espanto. De fato, como mestre, como servo. Até um monge comum é tão arrogante. Disse o monge com desdém, até uma formiga ousa se exibir diante de mim. Vendo que a situação não estava boa, Bonken também teve que parar para ajudar. Ele rapidamente ativou o arei mágico. Felizmente, nesse momento, conseguiu restringir os movimentos do sujeito.